Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 38. Bons estudos! Oi! Nas nossas duas últimas teleaulas, a gente tem aprendido como se faz em inglês o grau comparativo dos adjetivos. A gente já viu como se faz os comparativos de igualdade e de superioridade, lembra? Então, na teleaula de hoje, a gente vai avançar um pouquinho mais no estudo e ver como é que é feito o comparativo de inferioridade. Você vai aprender como se usa a palavra less para fazer o comparativo de inferioridade. Vai assistir a um filme de mistério e na sessão Let's Travel Together vai conhecer as Ilhas Malvinas. Então, my friends, vamos estudar o grau comparativo de inferioridade. Julio, you won't believe it. I saw an excellent movie yesterday. Oh, really? What did you see? I went to the movies too. I saw Mr. X the Detective. It was great. Oh, I saw Mr. X the Detective last week. Yesterday, I saw Summer Songs. It is less interesting than Mr. X. Is it as exciting as Mr. X? No way. It is less exciting than Mr. X. Well, I don't think you like it very much. Do you? No, I don't. I think Mr. X is better than Summer Songs. Vocês também assistiram o Mr. X the Detective? É o máximo, né? Agora aquele outro aí, o... como é que chama mesmo? Summer Songs? Isso mesmo. O Summer Songs, eu não tive as manhas de assistir, não. Só pelo nome já dá pra perceber que é água com açúcar, né? Não tem nem comparação, viu? Summer Songs is less interesting than Mr. X. Como é que é? Summer Song is less interesting than Mr. X? Ney, você não sabe como é que faz o comparativo de inferioridade em inglês? É assim? É usando less? Porque pelo que eu sei, less quer dizer menos, né? Certo, mas não é só o less. Quando a gente quer comparar duas coisas e dizer que uma delas é menos interessante que a outra, a gente faz o seguinte. A gente coloca a primeira coisa no começo da frase, depois o verbo to be. Aí coloca o less, mais o adjetivo, mais than e mais a outra coisa que está sendo comparada. Que confusão. Será que não dá pra você explicar melhor, não? Mas não tem segredo nenhum, quer ver? Beth, explica pra ele. Olha só, Ney, se eu quiser dizer, por exemplo, que o filme Summer Songs é menos interessante que o filme Mr. X, olha só como eu faço. Eu digo que Summer Songs is less interesting than Mr. X. Veja que eu estou comparando dois filmes, Summer Songs com Mr. X. E quis dizer que o primeiro era menos interessante do que o segundo. Eu usei o less e o than. Agora eu entendi essa conversa de vocês. Quer ver? Júlio, quando a Beth perguntou pra você se o Summer Songs era tão emocionante quanto o Mr. X, o que foi que você respondeu? No way! It is less exciting than Mr. X. Foi isso que eu disse pra ela. Então, quer dizer o quê? Que o Summer Songs é menos emocionante que o Mr. X, não é isso? Tá certo, então. Mais uma vez, eu estava usando o comparativo de inferioridade. Comparativo de inferioridade. Foi isso que a Beth e o Julio usaram para falar dos filmes que assistiram. Você reparou que eles também usaram o comparativo de igualdade e o de superioridade? Is it as exciting as Mr. X? Então, a Beth usou o comparativo de igualdade, as alguma coisa, as. E depois, no fim da conversa, o Julio usou o comparativo de superioridade para dizer que a Beth tinha achado que o Mr. X era melhor do que o Summer Songs. I think Mr. X is better than Summer Songs. Bem, mas tudo isso foi apenas para relembrar, ou como se diz aqui em português, apenas para dar uma refrescada na memória. Mas o nosso assunto de hoje não é nem o comparativo de superioridade e nem o de igualdade. Hoje nós vamos falar mesmo do comparativo de inferioridade, que você já viu como é que funciona. É assim, usando less e than. Muito bem, mas na verdade eu estou aqui para fazer uma reportagem para o meu jornal e eu não consegui fazer nenhuma entrevista sequer. Eles querem saber lá nos Estados Unidos quais são os mitos americanos mais queridos aqui no Brasil. Bem, ou seja, de quem será que os brasileiros gostam mais? Por exemplo, is Madonna as beautiful as Marilyn Monroe? Ou seja, a Madonna é tão bonita quanto a Marilyn Monroe? A Marilyn Monroe. Madonna. A Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe. Bom, e pelo visto, por aqui os homens acham que a Madonna is less beautiful than Marilyn Monroe. Mas vamos mudar agora e vamos falar com as mulheres. Vamos saber o que elas acham desses dois cantores. Vamos perguntar para elas. Is Frank Sinatra as handsome as Elvis Presley? Ou seja, o Frank Sinatra é tão bonito quanto Elvis Presley? É o Elvis. Frank Sinatra. O Elvis. O Elvis. Ok, para a mulher brasileira, Frank Sinatra is less handsome than Elvis Presley. E para você, quem é mais bonito? Mr. X, the detective, is here. I will discover your husband's murderer, Lady Eleanor. Ah, o detetive veio para descobrir quem é o assassino do marido da moça. E quem será a outra moça? Please, Mr. X, do not upset my sister. Ah, ela é irmã da Eleanor e pediu pro detetive não incomodar a viúva. Foi isso. Why are you less upset than she is? Because I'm less sensitive than Eleanor. Ah, mas eu acho que essa moça aí tem culpa no cartório. Será que ela tem alguma coisa a ver com o falecido? Com o marido da outra? Ah, mas espera um pouquinho, ô da lanterna. Isso aí já é preconceito. Não é porque ela é menos chorona que a outra que ela é culpada, né? É aí. Which do you prefer, watching TV or reading a book? I think watching TV is less interesting than reading a book. What do you think? Is Spanish more difficult than German? I think Spanish is less difficult than German. Do you think Spanish is less difficult than German? I think Spanish is as difficult as German. Se ela acha o espanhol tão difícil quanto o alemão, eu acho que eu já vi esse filme. É mesmo? E o que acontece agora? Sabe que eu não lembro? Não lembra? Mas como assim? Sabe, isso não vem ao caso. Como não vem ao caso? E o que é que vem ao caso? Eu posso saber? Ah, pois sim. O número de vezes que eles falaram a palavra les nesse filme. Eu nunca vi falarem tanto a palavra les em tão pouco tempo num filme. Mas é claro, né, ô da lanterna? Você não percebeu? Este filme trata especificamente do grau comparativo de inferioridade. Grau comparativo de inferioridade. Ah, esse eu conheço. É quando a gente quer comparar duas coisas, dois objetos, duas pessoas, e um é menos alguma coisa do que o outro. Perfeito. Olha, é isso. É quando a viúva falou, por exemplo, que o espanhol era menos difícil que o alemão. Exatamente. E o grau comparativo de inferioridade em inglês a gente faz usando o less e o than. Tá certo. Agora,
O que você acha que vai dar nesse filme, hein? Fala pra mim. Eu? Afinal de contas, você viu ou não viu esse filme? Bom, Did your husband speak Spanish or German? He spoke less German than Spanish. Ladies, the murderer is here. senhoras, o assassino está aqui? Foi isso mesmo que ele disse. You aren't the murderer, ladies. You are less intelligent than the murderer. I am the murderer. Por isso é que eu gosto de filme de mistério, viu? É que sempre tem aquela surpresa no final, sabe? Olha, imagine só. O próprio detetive era o bandido. Não é interessante? É interessante, era um bom filme, mas eu aprecio mais filmes de guerra. Aprecio deveras um filme de guerra. Oh, Oi, você lembra da Guerra das Malvinas? Aquela que envolveu a Inglaterra e a Argentina? Pois é, nossa viagem de hoje é para as Ilhas Malvinas, que até guerra já provocaram. Let's travel together! As Ilhas Malvinas, ou Falkland Islands, ficam no Atlântico Sul. As Ilhas Malvinas, apesar de serem território dependente do Reino Unido, são objeto de uma longa disputa entre argentinos e ingleses. As ilhas foram provavelmente descobertas por John Davis, um navegador inglês, em 1592. Já foram ocupadas pelos franceses, pelos espanhóis e pela Argentina em 1920. Em 1833, os ingleses assumiram o controle das ilhas e desde então os argentinos requerem a soberania do território. Em 1966, as negociações começaram. Porém, em 1982, a Argentina invadiu as ilhas. A reação dos ingleses foi imediata e se seguiu uma intensa batalha naval e aérea que teve fim em junho de 1982, quando a Argentina se rendeu. Aconteceu uma perda enorme de materiais, de armas e de muitas vidas. Em 1990, foram reiniciadas as negociações entre argentinos e ingleses, embora a Argentina não tenha renunciado à soberania das ilhas. Port Stanley é a capital das Malvinas, e a criação de ovelhas é a principal atividade econômica. A língua oficial é o inglês. Bom, depois de conhecer as Ilhas Malvinas, só falta revisar o que a gente aprendeu na teleaula de hoje. Revisão! E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que, em inglês, o grau comparativo de inferioridade dos adjetivos é feito da seguinte maneira. Escreve-se o que se está comparando, mais o verbo to be, mais less, mais o adjetivo, mais than e a outra coisa que está sendo usada na comparação. Bom, chegamos a mais um final de uma teleaula de inglês. Eu espero que você tenha entendido bem tudo que a gente aprendeu hoje. Mas, de qualquer maneira, não deixe de abrir seu livro de estudos e fazer os exercícios. Combinado? Até a próxima!